povo! Tudo bem com vocês? Para tudo parou, deixa o seu like antes da videoaula de hoje, porque eu quero que a minha mãe chegue em 1 milhão de inscritos, pessoal. Então vai deixando vários comentários sobre minha mãe. Vai mamãe, vai mamãe. Pérola da história, pessoal. Vamos lá pro vídeo? Vambora? Vamos! E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente daqueles que a gente está acostumado a ver aqui no canal. Ao invés de abordar um tema histórico como se fosse uma aula de história, eu vou ensinar para você como é que você pode aprender história, só que de uma forma muito mais leve e divertida, com as séries da Netflix. Vambora? A primeira série que eu vou indicar para vocês é Os Vikings. Ela estreou em 2013 no Canadá. Tem 6 temporadas e a classificação dela é de 16 anos. Pensa numa série boa, gente. É aquela série que serve para você maratonar. Bom, ela é ótima, principalmente para quem quer saber um pouquinho sobre a cultura nórdica e para quem tem curiosidade de saber como que era a Europa na época do feudalismo, porque dá pra gente perceber isso. Por quê? Porque conta a saga dos vikings, quando eles saem do território original deles, que hoje compreende a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, e vão para a Europa e começam a conquistar os reinos que lá existiam. Porque lá na Europa ainda não tinham os países que a gente conhece hoje, como a Inglaterra, a França. Na verdade, era um amontoado de reinos que depois vão dar origem a esses países que a gente conhece hoje. O personagem principal é o Ragnar Lothbrok. O Ragnar, ele existiu de verdade, só que todos os feitos que contam na série, na verdade, não foram realizados só por ele, porque a série é uma junção de feitos de outros conquistadores e outros guerreiros bárbaros, mas isso não tira a beleza da série. Alguns personagens existiram de verdade, como, por exemplo, o Ragnar Lothbrok, a primeira esposa dele, que foi a Lagertha, que foi uma guerreira, viu, meninas? Ela era super temida, a bicha ia para as batalhas e os homens morriam de medo dela. E o Bjorn, que foi o primeiro filho dele, que foi um grande conquistador, e também o Ivar, sem ossos. Ah, e a gente não pode esquecer do Rolo. O Rolo, que é representado por um cara super bonitão na série, na verdade não era tão bonito daquele jeito. Mas ele também existiu de verdade e ele ficou muito conhecido porque ele vai se casar com a princesa da França, que ainda não era a França, era o reino da Franquia, que depois vai dar origem à França. Bom, vocês entenderam. É uma série muito legal e vale a pena assistir. A segunda série que eu quero indicar para vocês é The Last Kingdom. Ela estreou em 2015 no Reino Unido. Na Netflix, ela tem 4 temporadas e a classificação é de 18 anos. É uma série muito legal. Ela é mais ou menos a continuação dos Vikings, só que sem o Ragnar e os filhos do Ragnar. Isso porque ela vai contar como é que estava a Europa depois que os bárbaros conquistaram boa parte ali dos territórios. O que acontece a partir dessa conquista vai ser uma disputa por territórios. Então, nós temos os bárbaros atacando os saxões, que eram os povos que habitavam ali aquela região da Europa antes dos bárbaros chegarem. Os bárbaros são chamados de daneses, então a gente percebe que tem uma guerra, né, constante entre os daneses, que são os bárbaros, e os saxãos, que são os povos que viviam ali naquela região. O personagem principal é o Uhtred. O Uhtred, ele era um menininho que vivia lá num reinozinho, e aí de repente os bárbaros chegam, matam todo mundo, que é uma das características dessas séries, né? E acabam levando ele, e ele acaba sendo criado como se fosse um bárbaro. Mas acontece que ele cresce, e aí ele vai ter que decidir se ele é um danês ou se ele é um saxão. E tem um rei daquela época, que inclusive ele aparece, tá? Na série dos Vikings.
Pra quem assistiu Vikings vai saber o que eu tô falando. Quando a gente tá lá assistindo na série dos Vikings, né, aparece um rei que tem um netinho, e aí ele pega esse netinho e vai fazer uma peregrinação lá em Roma. O Papa vai ungir esse netinho e vai falar: esse cara vai ser o rei que vai unir todos os reinos da Europa, que é o Alfredo. Bom, no The Last Kingdom, o Alfredo já é um rei de verdade, ele não é mais uma criancinha como aparecia lá nos Vikings. E aí o Alfredo, ele meio que vai contratar os serviços do Uhtred, e o Uhtred vai se envolver numa série de guerras e de batalhas, mas na verdade o intuito dele é sempre voltar para o lugar onde ele foi retirado de quando ele era criança, que é Bebelburg. Acho que é isso que fala, assim, mais ou menos desse jeito. É uma série muito legal. Assistam, vocês vão gostar. Dá para você aprender bastante sobre a Idade Média, sobre o feudalismo, sobre as relações que existiam entre o suzerano e os seus vassalos, os rituais que existiam para o cara ser um cavaleiro, como ele deveria se comportar, a fidelidade que ele deveria ter para com o seu suzerano. Ao mesmo tempo, a gente percebe como que era a vida das pessoas que não tinham dinheiro, né? Elas viviam sempre à mercê, hora dos daneses, hora dos saxões, e mesmo quem tinha, pensa num cara lá que ele tinha um feudo, outro senhor feudal podia tomar o feudo dele, isso é muito triste, porque a família dele ia ficar toda desamparada, e assim, essas séries, elas servem para a gente observar o seguinte: como que a gente evoluiu? Porque se matava por muito pouco, na verdade se matava por nada. Hoje nós conseguimos alcançar um grau de maturidade muito maior com relação até à própria vida, e não somente a nossa, mas também a do próximo. Bom, mas isso aí já é filosofar e a gente deixa para uma próxima videoaula. Assistam The Last Kingdom, é uma série muito legal para você aprender também sobre mitologia nórdica e sobre a Idade Média. E a terceira série que eu quero indicar para vocês, vou confessar, é uma das minhas favoritas, é Rayyan. Ela é de 2017, tem 4 temporadas e a classificação é de 16 anos. Conta a história da Mary Stuart, a rainha da Escócia. Bom, só para vocês terem uma ideia, a história dela não é nada feliz. Bom, tem alguns momentos que foram bem felizes, sim. Mas a Mary, quando ela nasce, o pai dela morre pouco tempo depois, e aí ela tem que se tornar rainha da Escócia, mas ela ainda é uma criança, então a mãe dela vai ficar no trono, como se fosse tutora, para proteger essa menina e também o reino. Ela vai ser prometida ao Francis, que era o primogênito da França. Ela acaba sendo criada boa parte da vida em um convento, ou se não pela futura sogra, que foi nada mais, nada menos do que Catarina de Médici. Você já ouviu falar dessa mulher? Só para você ter uma ideia, ela é considerada a personalidade mais influente, ou seja, mais poderosa do século XVI. Você ouviu bem? Eu não falei mulher, eu falei personalidade. Isso porque a bicha tinha um esquema lá de espiões e ela sabia da vida de todo mundo e ela dava jeito em tudo. Enfim, procurem saber sobre ela. Quando a gente estuda o Renascimento, ela é uma personagem muito importante, porque ela financiou muitas obras de arte, muitos movimentos artísticos daquela época. É uma figura excepcional da história. E Ray é muito legal porque você consegue pescar um pouquinho da história de vários personagens, né? Então a gente tem a Mary Stuart, a gente tem o Francis, que era o primogênito da França daquela época, tem a Catarina de Médici, e dá pra gente perceber através dessa série como é que foi a disputa do trono inglês, porque a gente tem a Mary, que é parente do Henrique VIII, a gente tem a Elizabeth, que é filha do Henrique VIII, mas aí tem um problema, porque a Elizabeth é filha da Ana Bolena, e a Ana Bolena acabou sendo enforcada, acusada de traição, então ela é ilegítima, né, de acordo com as tradições daquela época, ela não poderia assumir o trono, então tem toda uma especulação de quem é que vai ficar no trono da Inglaterra, vai ser a Mary, vai ser a Elizabeth, e a gente já sabe que foi a Elizabeth, mas essa série ela é muito legal porque ela mostra um lado que a gente
pouco conhece da Mary Stuart, porque durante muito tempo ela foi vista como uma personalidade muito ruim, mas na verdade ela era boba. Enquanto a Elizabeth era razão, a Mary era coração. Bom, o fato é que ela... Eu vou falar, né, porque são fatos históricos, vocês vão acabar sabendo do final mesmo. Ela acaba morrendo, mas ela deixa bem claro para prima, que era a Elizabeth, que o trono da Inglaterra deveria ser do filho dela, que é o Jaime, e assim vai ser. A Elizabeth, ela fica conhecida na história como a Rainha Virgem, mas na verdade ela não era virgem coisa nenhuma, mas depois eu falo sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre uma série do Netflix que já saiu, que é The Tudors, que conta a história do Henrique VIII, o maior garanhão daquela época. Teve um monte de esposa, mandou matar umas também, mas esquece isso, foca aqui. E o Jaime, ele acaba sendo mesmo o rei da Escócia e da Inglaterra. É uma série maravilhosa, confesso pra vocês, quando ela acabou eu fiquei muito triste. A nossa quarta série, ela também segue essa linhazinha toda romântica, né? E é Outlander. Ela é de 2014, tem 4 temporadas e a classificação é de 16 anos. Ela é meio que a continuação daquela série da Mary Stuart. Porque o que acontece? A Inglaterra, ela domina a Escócia e os escoceses, eles não vão se conformar com isso. Então, eles vão se envolver em sérias lutas e batalhas para tentar se livrar da Inglaterra. E aí a gente tem a atuação dos Highlanders, que eram as pessoas que moravam ali naquela região e elas começaram a formar tipo um exército para poder se livrar da Inglaterra. Mas a história é muito legal. A personagem principal é a Claire e o James. Bom, então a Claire é uma enfermeira que lutou durante a guerra, aí acabou a guerra, ela tá muito cansada e ela e o marido vão passear ali naquele lugar, numa cidadezinha do campo, toda bonitinha, e tem uma pedra e ela vê aquela pedra e resolve ir lá ver de perto. A questão é que, através daquela pedra, ela viaja no tempo e vai parar 200 anos lá atrás. E é aí que ela conhece o James, que é um Highlander, que é um cara que luta ali pela emancipação da Escócia. E ela vai ter um caso de amor com ele. É uma série, assim, maravilhosa. Ela acaba engravidando dele. Só que o cara que ela era casada, antes de viajar no tempo, era professor de história. Aí ela sabia que aquela batalha que ia acontecer ali, os Highlanders, eles perderam e eles foram massacrados. E ela tá grávida e ele pega e coloca ela lá na pedra e fala pra ela, volta. Você tem que voltar, porque se você ficar aqui, você vai morrer. E aí ela acaba voltando, né 200 anos depois, e grávida. E é muito legal, porque aí nasce uma menina e o resto vocês vão assistir para entender. Só vou dar uma dica, tá? Ela volta, tá? Depois que a menina cresce, ela fala, não, agora eu vou lá. Aí vocês assistam. Vocês vão gostar muito. É uma série muito bacana. A gente consegue entender um pouquinho da história da Escócia, principalmente. Dá para entender também como é que foi essa dominação inglesa. E a gente conhece um pouquinho da história dos Highlanders. Quem eram eles, como eles viviam e a forma como eles lutaram para conseguir a emancipação da Escócia. Então é assim, gente. Por mim, eu ficava aqui o dia inteiro só conversando com vocês. Só falando de série que dá pra gente assistir e aprender história. Mas eu ainda vou fazer o top 5 de filmes. Filmes que a gente assiste e aprende história com eles. Mas isso é outra história. Então, para terminar o vídeo de hoje, a nossa quinta e última série é Os Últimos Czares. A classificação é de 16 anos e ela tem apenas uma temporada. É uma série muito legal, principalmente para quem é estudante e precisa entender o contexto da Rússia antes da Revolução Russa e até mesmo como se deu a Revolução Russa. Bom, conta a história dos últimos anos de vida da família Romanov, especialmente do czar Nicolau II e da sua esposa, a czarina Alexandra. É muito legal porque, na verdade, é uma série meio que misturada com um documentário, e só que não é aquela coisa chata, maçante da gente assistir, porque começa a série com um mistério. Sabe aquela princesinha Anastácia, que você já deve ter ouvido falar dela? Todo mundo achava que ela era da Disney, mas aí depois a Disney acabou comprando, enfim, ela acabou virando uma princesinha da Disney. Então, na verdade, a princesinha Anastácia, ela faz referência a um dos filhos
né, dos 5 filhos que o czar teve com a czarina, a Anastácia. Então, durante muito tempo, as pessoas cogitaram que ela poderia ter sobrevivido ao massacre. Quem assistiu a aula de Revolução Russa já deve ter sabido dessa história. Os Romanov, eles acabaram sendo massacrados. Acontece que, antes de fugir do palácio, a czarina pegou um monte de joias e fez as meninas costurarem essas joias nas suas roupas íntimas, porque ela tinha esperança de escapar daquele sequestro, daquela situação toda que eles estavam vivendo, e aí eles iam precisar das joias. Acontece que os soldados, quando foram matar a família, eles não sabiam que elas estavam com aquelas joias por debaixo das roupas, e aquilo meio que se transformou num colete à prova de balas, por isso a suspeita de que talvez a Anastácia estaria viva. Então a série começa aí com esse mistério: será que essa menina que sobreviveu é realmente a Anastácia? É muito bacana, tanto para quem é estudante, quanto para quem quer conhecer um pouquinho da história da Rússia. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no meu canal, compartilhem, me ajudem a fazer ele crescer para cada vez mais atingir um número maior de estudantes. Fiquem com Deus e muito obrigada!